continuar o exercício, agora vamos falar sobre os níveis existentes aqui no Revit. Os níveis podemos estar acessando por aqui, ó, pela aba Elevation, como eu já havia mostrado, sempre vou pela elevação sul, mas pode abrir a oeste, norte, leste, não tem problema. Eu só por costume vou aqui na elevação sul, 2 cliques, e temos aqui pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3. Estamos vendo que as paredes da nossa edificação estão conectadas do pavimento 1, que é do 0 até o nível 3. E agora vamos entender esses níveis. Os níveis que estão em azul, com a simbologia em azul, são os níveis que estão aparecendo aqui, ó, em planta. Ok? E os níveis que estão aqui com uma cor, em preto, são os níveis que não estão aparecendo em planta. Ok? O nível do terreno também não aparece em planta. O nível do terreno ele não aparece aqui, nos níveis, não faria sentido, ele está numa configuração que ele está escondido, ok? E ele não vai aparecer aqui, mas ele vai te mostrar, aqui em planta, como se fosse a situação do seu terreno, uma planta de situação, ok? Então, temos aqui esses dois que estão aparecendo e esse aqui que não está aparecendo aqui, porque é o pavimento 3. Esse pavimento 3, ele foi basicamente uma cópia do pavimento 2. Por exemplo, se eu selecionar esse pavimento 3 aqui, ó, pela linha, eu posso usar a ferramenta Copy, CO, clico na linha no nível de baixo, e agora eu subo, clico na linha de cima e ele já cria o pavimento 4. Se eu der ESC, ele está com a cor em preto e não apareceu aqui. Ok? Então é assim que a gente faz um nível, fazendo cópias desse nível. Conseguimos sim transformar esse nível em planta, Conseguimos adicionar ele como planta baixa aqui. Ok? Então já mostrando como é que faz isso. Eu posso vir aqui, anotem aí, na aba Plan Views, Floor Plan, e aqui, ó, pavimento 3 ou pavimento 4. Vou botar aqui o pavimento 4, que é esse que a gente copiou agora. Vou dar OK. Já apareceu aqui, ó, pavimento 4. Ele já abre na planta do pavimento 4. Ok? Aqueles planos de referência eles não estão aparecendo aqui. A gente tem que copiar lá de baixo, e trazer para cá. Mas não precisa fazer isso agora, é só uma demonstração. Vou abrir a elevação sul, vou dar ESC e ele está em azul, porque ele está aparecendo aqui. Ok? Vou dar Ctrl Z. Só voltando, ó, Plan Views, Floor Plan, e aí eu adiciono o pavimento que eu quero. Agora eu só tenho o pavimento 3 porque eu dei Ctrl Z. Ok? Vou cancelar. Uma outra maneira de criar níveis. Eu posso vir aqui na aba de arquitetura, Architecture, e eu tenho lá no final, ó, Level, ou LL. Anotem aí, na aba de arquitetura, Level, ou LL, que é o atalho. Só que esse nível, ele vai criar de uma forma diferente. Ele já vai criar a planta direto para você. Então, ó, vou mostrar. Vou selecionar o level. Vou subir aqui, ó, eu venho sempre da esquerda para a direita. Vocês já vão entender por quê, ó. Que eu venho aqui, ó, subo até a altura que eu quero. Se quiser pode aproximar mais, ó, ele fica mais preciso. Então, ó, 3 metros. 3 metros em relação a esse nível aqui, Então, ó, 3 metros. Cliquei. Tá vendo? Porque ele gera essa bolinha do nível, para este lado. Então, eu vou trazer aqui a representação do nível ficar desse lado. Então, ó,
eu venho, trago até o final, já conecto aqui, ó, com o final dos outros, clico e ele já criou aqui o pavimento 4, vou dar ESC ESC e tá aqui o nível em azul. Ok? Vou dar Ctrl Z. Tirei esse nível. Então, assim, né, podemos criar níveis. Qual é a diferença e qual a facilidade de cada um? Isso é como eu prefiro fazer. Quando eu quero fazer uma edificação com, sei lá, 10 pavimentos, uma coisa muito maior, que eu vou ter que ficar copiando várias vezes, então eu prefiro pegar, selecionar esse nível aqui e copiar. Só mostrando novamente, ó, seleciona o último nível, usa a ferramenta Copy, marca a caixinha do múltiplo, aqui em cima, marquei. Posso até marcar o Constraint. Esse Constraint é para não deixar bambear aqui na nosso mouse, né, para a direita e para a esquerda. Ele vai sempre em ângulo de 90, então ele vai sempre retinho na hora que a gente for subir com essas cópias. Então, ó, vou marcar o Constraint também. E ó, já dei o Copy, né, no múltiplo. Vou selecionar a referência de onde eu quero começar essa cópia. Quero começar essa cópia aqui, ó, do nível do pavimento 2. Clico e vou clicando agora, ó, sempre no nível acima, que no caso aqui é o pavimento 3. Cliquei e ele já cria. O Revit ele faz uma cópia seguindo a sequência alfanumérica. Se eu terminei aqui no 3, quando eu faço a cópia, ele já sabe que você quer fazer o mesmo nome, só que mudando o final, ou seja, pavimento 4 no nosso caso. Então ele vai seguir 3, pavimento 3, 4, 5, 6, etc. Se eu terminasse no A, com uma letra A, por exemplo, pavimento A. No próximo que eu fizesse a cópia, ele ia fazer pavimento B. Ok? Ele segue essa sequência alfanumérica. Percebam aqui, ó, que ele só me deixou vir para a direita aqui, ó, porque são ângulos de 90, o constraint tá ligado. Se eu ver agora só, ele só consigo para cima, tá vendo? Então vamos selecionando. Cliquei no pavimento 4 agora, pavimento 5. Tá vendo? Ele vai criando os pavimentos 8, 9 e 10. ESC. Ele só fez essas cópias, ok? Ele não está aparecendo aqui em planta. Por que que isso é bom? Isso é bom porque quando eu quero fazer um pavimento tipo e todos os outros pavimentos vão ser iguais, não tem por que eu fazer, né, várias cópias e ter várias plantas aqui. Eu posso botar o pavimento 3. Se é o pavimento tipo, escrever aqui, fazer uma planta nova do pavimento 3, por exemplo. Vamos lá. Em View, aba View, Plan Views, Floor Plan. Ele já mostra aqui, ó, que eu posso criar uma planta do pavimento 3 até o pavimento 10. Mas eu só quero o pavimento 3. Então, criei a planta do pavimento 3. Okay? Vou voltar na elevação sul. 2 cliques. Então, o pavimento 3 eu posso botar aqui, ó, em vez de pavimento 3, colocar como pavimento tipo 1, pavimento tipo 2, ok? Pavimento tipo. Quando eu dou ESC, ele fala se eu quero mudar, né, nas outras vistas também, ele vai mudar aqui também. Então, boto que sim. Então, ó, pavimento 3 agora é pavimento tipo. Então, tem pavimento 1, pavimento 2, né, pavimento tipo, sei lá, que poderia ser um mezanino, e aqui começa o pavimento tipo, ok? E aí eu tenho essa planta. Isso não gera essas várias plantas aqui. Aí você pode estar pensando, pô, mas ok, é só eu não colocar esses níveis. Só que para modelar aqui no Revit, para colocar um piso, colocar novas paredes, se lembra que a gente faz as paredes sempre conectadas em um nível ao próximo nível? Então, ele precisa de uma referência. Então, esses níveis vão nos dar referência. Ok? Então, por isso que necessitamos colocar esses níveis sim.
ok? Eu vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até ele voltar ao pavimento 4, pavimento 3. Ctrl Z, pavimento 3 foi aí que a gente estava, ok? E se eu fizer, só quero um pavimento só acima, que tem planta, eu vou lá na aba de arquitetura e gero um nível. Ou se eu quero transformar o 3 como nível, View, Plan Views e crio esse nível, ok? Então vocês podem estar revendo aí esses conceitos sem problemas nenhum. E quando a gente for adicionar o piso, ele vai adicionar o piso em relação a esses níveis, ok? Então, só mostrando agora, aproveitando também, em Elevations, por acaso sumiu uma elevação sua, ok? Então a gente aproveita para falar aqui das elevações. Olha, eu vou vir aqui na planta de pavimento 1, 2 cliques, e eu tenho essas elevações aqui, ó. Essa, norte, sul, leste, oeste, ok? Então, ó, leste, norte, oeste, sul, ok? Então todas aqui. Se por acaso eu deletei uma elevação dessa, não preciso deletar no de vocês, não vou deletar aqui no meu também, mas eu quero uma outra elevação. Eu quero, sei lá, eu desenhei a minha edificação numa diagonal aqui, que eu quero uma fachada, né, olhando nessa diagonal aqui em 45, ok? Como já vimos as elevações, né, elas vão fazer as fachadas aí no nosso Revit Architecture. Então, onde estão as elevações? Vamos na aba View, aqui em Elevation, ok? Ele não tem um atalho. Então, aba View, Elevation, e ele já aparece no nosso mouse, ó. Essa elevação, ela olha para as paredes, ok? Ó. Então você aproxima de uma parede e ela vai olhar para essa parede. Deixa eu dar um ESC aqui, dar um exemplo com uma parede em diagonal. WA, fazer uma parede aqui. Ó. Fiz essa parede, ESC, View, Elevation, ó, e está olhando para essa parede. E agora eu vou nessa parede, ó, ele está olhando em diagonal. Então, ó, eu desenhei minha edificação numa diagonal aqui em relação ao norte, né? O norte a gente já viu que está aqui para cima. Então, eu vou desenhar aqui essa aqui, uma fachada nordeste, né, por exemplo. Eu clico e ele já adiciona essa elevação. Então, ó, eu tenho essa elevação, Elevation 0A, ele vem com o nome genérico. Eu posso selecionar o botão direito do mouse, ó, clico, botão direito, e vou botar um Rename. Eu posso botar, aqui está norte, sul, eu posso botar uma fachada nordeste. Ok? Então tem a fachada nordeste. Outra coisa sobre elevações. Se eu selecionar essa pontinha dela aqui, ó. Se eu selecionar essa pontinha que está em preto aqui, ó, cliquei. Ela aparece essa linha aqui, ó. Ok? Que é até onde essa elevação vai olhar. Ela vai enxergar, ó, eu tenho essas setinhas aqui que aparecem. Então, ó, só mostrando de novo, ó, nessa pontinha aqui, ó, em preto. Vou afastar, selecionei a pontinha. Ela mostra que ela está olhando daqui para baixo, nessa diagonal aqui. E ela está olhando apenas aqui. Ela não está enxergando essa casinha. Então, para enxergar a casinha, eu puxo mais aqui para baixo e agora ele vai enxergar até o final da casinha. Então, se eu tivesse umas árvores aqui atrás e ela tivesse até aqui, ó, ela ia ver até essa parte da casinha e não ia enxergar essas árvores. Então, eu puxo aqui e agora ela consegue enxergar essas árvores ali atrás.
ok? Ok? Então ela está enxergando até um certo limite. Como é que eu faço para deixar, por exemplo, ó, se eu selecionar agora essa elevação que já está aqui, ó, cliquei, ela dá essa linha, só que ela está olhando infinitamente para baixo. Está olhando infinitamente para cá. Então, ó, como é que eu faço para deixar aquela elevação igual a essa? Ó? Eu percebo que nessa aqui, ela está desligada. Crop View, Crop Region, ok? Tem uma outra coisa aqui, ó, que é o Far Clipping, que está como No Clip. Agora vamos comparar com a nossa que a gente criou. Cancelar. Vou selecionar a pontinha dessa aqui, ó. Ela está com esses dois aqui ligados. Então, ó, se eu desligar aqui, ó, ele já some para você aumentar essa linha, né? E a região até onde, né, aquela bordinha que aparece aqui, né, já sumiu também. E se eu adicionar aqui no Far Clip, clicar aqui, ó, e posso botar como No Clip. Aqui, ó, esse aqui está com esse Clip Without Line. Tem o Clip with Line, ó, que ele mostra uma linhazinha aqui onde tem o clip. Ok? Mas aqui eu vou botar como No Clip. E ele vai olhar infinitamente para baixo. Ok? Eu vou ativar aqui novamente esses dois, ó. E agora eu vejo que eu consigo pelo menos aumentar aqui, né? Mas aí eu não preciso disso, né? Agora, como eu estou com esse No Clip, eu desmarco essas caixinhas e ele vai olhar infinitamente para baixo. Ok? E a gente já viu que podemos aumentar também a caixinha. Então vamos ver que podemos aumentar a caixinha de limite, né, de largura. Ok? Se eu selecionar essa elevação também, ó, pelo meio aqui dela, é por aqui que a gente vai deletar, mas não vamos deletar agora. Se eu selecionar ela bem no meio aqui, ó, onde tem um tracinho, né, aqui, mas no tracinho mesmo ele não seleciona, engraçado, né? Eu tenho que vir um pouquinho mais para trás aqui, ó. Eu clico e ele aparece essas interrogações aqui, ó. Então eu posso ativar uma vista aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó. Clico e ativou. E ela acabou de criar uma nova elevação aqui, ó, 0B, né? Poderia dar um outro nome também para essa elevação e ela está olhando, ó, nessa diagonal aqui. Ela estaria olhando para cá. Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou dar Ctrl Z até voltar aqui. Aqui. Só voltando aqui, vocês não precisam fazer isso. Só mostrando até a parte que ela, né, tá indicando que eu posso mexer nisso aqui, ó, falar que essa linha vai começar meio que daqui, ó, a fachada vai começar bem daqui. Às vezes eu tenho um carro aqui, sei lá, você pode botar um carro parado, estacionado, né, que você não quer mostrar na sua representação de fachada. E você puxa um pouquinho, né, essa linhazinha para cá, ela vai começar a partir daqui, tá olhando a partir daqui, dessa linha para a parede, ok? E você pode mover, né, pode até chegar, essa fachada, a indicação está aqui, mas ela vai começar para esse lado. Você pode deslocar, ok? Então é assim que fazemos fachadas. Para deletar essa elevação, seleciona aqui, ó, pela bolinha, clico e deleto. Pode botar OK. Deletou, vou deletar essa parede. Ok, não se esqueçam que as elevações elas vão olhar para a parede. Certo? Feito isso, agora o próximo passo, vamos adicionar o piso. Então, nos vemos na próxima aula.